Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Estamos nesse novo Caminhando com Fé, esse espaço que nós temos por semana de reflexão, oração, matutação. Essa semana eu estava pensando, matutando, como é que nós estamos vivendo esses dias. Eu não falo esses dias da pandemia porque me parece que nós já nos acostumamos com essas idas e vindas. Agora nós estamos aí na fase da terceira dose da vacina. E me parece que as coisas estão voltando naquilo que pode se chamar de normalidade. As pessoas já estão se encontrando, as atividades pastorais estão sendo retomadas, as reuniões, os grupos de oração. Parece que nós estamos entrando na normalidade. Eu estava pensando, não desse tempo, eu estava pensando de um modo geral nos tempos que nós vivemos, né? Porque, como diz São Paulo, esses dias são maus, e quando São Paulo escreveu que esses dias são maus, escreveu 2000 anos atrás. Então os dias são maus, fazem 2000 anos que esses dias são maus. São maus por causa do pecado, nós sabemos, são maus porque o homem se desagradou de Deus, se afastou de Deus, e aí introduziu o pecado no mundo, e o pecado causou toda essa desgraça, todo esse tumulto, esses dias maus que nós estamos vivendo. Embora nesses dias maus a gente vê que aqueles que são inteligentes se aproveitaram dele e se tornaram santos. São Paulo foi santo em dias maus, Pedro foi santo em dias maus, São Francisco Xavier, santo em dias maus, São João Bosco, santo em dias maus, São Luís Gonzaga, santo em dias maus, Santa Maria Teresa de Calcutá, santo em dias maus, santa em dias maus. Então, os dias maus fabricam santos, e os santos são aqueles que aproveitam os dias maus. E muitos dos santos não canonizados que nós tivemos em nossas comunidades, quantos nós conhecemos homens e mulheres que viveram a santidade nesses dias, antes mesmo da pandemia, e foram para o céu, porque aproveitaram os dias maus para se santificar. Eu estava pensando nessas coisas e veio ao meu coração uma parábola bastante conhecida que nós encontramos em Lucas, no capítulo 10, no capítulo 16, a partir do versículo 20. Nós encontramos um texto bem conhecido de todos nós. A parábola começa assim: havia um homem rico que se vestia de púrpura e linho finíssimo e que todos os dias se banqueteava e se regalava. Havia também um mendigo por nome Lázaro, todo coberto de chagas, que estava deitado à porta do rico. E ele avidamente desejava matar a fome com as migalhas que caíam na mesa do rico. E até os cães iam lamber-lhes as chagas. Estava vendo esse texto. Esse texto nos chama a atenção de uma coisa importante. O pobre estava ali, necessitado, e o rico não olhava para ele, olhava para as suas riquezas e para os seus prazeres. E morreram os dois, e um foi para o céu e o outro não foi para o céu. E aquele que estava fora do céu pede a Deus que mande Lázaro dar um pouco de água para ele. E o Senhor do céu diz que a separação entre o céu e o inferno não se cobre. Quem está lá, fica lá, e quem está no céu, está no céu. E ele pede então que o Senhor mande Lázaro avisar os seus irmãos que ele está num lugar ruim, e para que os irmãos não caiam na mesma armadilha e também prestem atenção na sua vida. Aproveite os dias maus, aproveite a vida, não para se banquetear, não para se satisfazer, mas que preste atenção nas coisas que realmente importam para a eternidade. E Deus, na figura o texto fala de Abraão, é a figura de Deus, e Deus responde: olha, ele tem os profetas, eles têm os profetas, que ouçam os profetas. Eu ficava pensando, a questão do ouvir. Aquele pobre, aquele rico não foi condenado por causa da riqueza. É porque a gente acha que a riqueza é algo mal.
Não, a riqueza abusiva, que é fruto da exploração, que causa miséria, que causa o desastre da vida do outro, a riqueza da ganância, a riqueza que é só para si, a riqueza que não é utilizada para produzir o bem comum. Essa riqueza, a ostentação da riqueza, como São João diz na sua carta, essa sim é uma riqueza problemática. Mas você ter aquilo que é suficiente para você viver de maneira digna é um direito de todo mundo. Não é direito só de alguns, é o direito de todo mundo. A acumulação de riqueza, a concentração de rendas é um dos males da humanidade. Mas aquele homem não foi condenado porque ele era rico. Aquele homem foi condenado porque ele não escutou. Ele não escutou o clamor do pobre, ele não escutou o clamor do irmão, ele não escutou. Ele se tornou surdo por causa da busca da satisfação de seus prazeres, das suas ganâncias. Ele se torna surdo em relação às coisas de Deus e do outro. O problema do ser humano hoje, eu penso, é exatamente isso, essa surdez. Não escuta. Não escuta os profetas, não escuta a palavra de Deus, não escuta o clamor do pobre. O Papa Paulo VI, São Paulo VI, falava que o clamor do pobre acaba sendo um sino na nossa consciência, porque ele nos alerta para essa realidade. As coisas materiais, as coisas que estão no mundo, pouco valem para a eternidade. E que nós devemos ajuntar, sim, tesouros no céu e não na terra, porque no céu a traça não corrói, a ferrugem não come, e as coisas da terra a traça leva embora. E que nós devemos prestar atenção, sim, porque o clamor do pobre acaba sendo uma consciência na nossa vida, acaba sendo uma consciência para a sociedade, uma voz de consciência para a sociedade. O pobre miserável que está marginalizado da vida por causa da exploração, da acumulação de bens, da falta de justiça social. Escutar a voz do pobre, escutar a voz de Deus, escutar a palavra de Deus, que nos alerta para a necessidade de buscarmos o reino dos céus, buscarmos o reino em primeiro lugar e não os acréscimos que virão se nós buscarmos o reino verdadeiramente. Essa parábola me lembrava esses dias maus. E nós estamos vivendo esses dias maus e nós não podemos ficar pensando só em nós mesmos, na nossa satisfação, na nossa segurança. Nós temos que ouvir a palavra de Deus, ouvir a palavra do pobre, ouvir a palavra do necessitado, do nosso irmão que está angustiado, do nosso irmão que está em pânico, do nosso irmão. Nós temos que ouvir os pobres, nós temos que ouvir aqueles miseráveis, não só os miseráveis de bens materiais, não só os miseráveis marginalizados pela sociedade, mas os miseráveis da graça, aqueles que também não conhecem a Deus e por isso são mais pobres que todos os outros. Ouvir a palavra de Deus, ouvir o clamor do pobre, ouvir o outro, não olhar somente para a satisfação de nossos desejos e acumulação de nossos bens. A parábola deixa isso muito claro. Não é a riqueza que condena, mas é o coração endurecido. Não é a riqueza em si que vai nos precipitar na perdição, mas um ouvido surdo aos apelos de Deus, aos apelos do homem, aos apelos do outro, aos apelos do pobre, daquele que está necessitado não só de algo material, mas necessitado de presença, de amor, de caridade, de partilha, de proximidade. Então, esses dias eu estava pensando sobre isso, matutando sobre isso. Escutar, afinar o nosso ouvido, prestar atenção nas vozes que Deus coloca em nossa vida, que vêm de vários lugares. Vem inclusive do pobre, sobretudo do pobre que está à porta de nossa casa, que está à porta da nossa vida, que está aí. E que deve ser escutado, deve ser ouvido, como fosse uma voz de consciência de Deus para nós. Ouvir o pobre, ouvir a palavra de Deus, porque os profetas estão aí, a igreja está aí. Ouvir a palavra de Deus e direcionar a nossa vida para as riquezas que valem, e não as riquezas que nós não carregaremos para a vida eterna. Essa semana vamos pensar nisso. Eu tenho ouvido o pobre, eu tenho ouvido a palavra de Deus, eu tenho exercitado essa capacidade de ouvir e silenciar as nossas necessidades, silenciar as nossas paixões e ouvir a voz de Deus, ouvir onde Deus fala, ouvir a nossa consciência.
Os dias são bons para isso, esses dias maus são bons para isso, para despertar em nós essa capacidade de ouvir a Deus no outro. Aproveite a semana, ouça a voz de Deus e Ele vai dizer para onde nós devemos ir, qual a riqueza que vale a pena acumular. Fique conosco, que Deus abençoe, até a semana que vem.